Quando a gente pensa em impermeabilização, por que precisa impermeabilizar? Já pararam para pensar? Quando eu dou aula, as pessoas respondem assim, para valorizar o patrimônio. Claro, eu estou protegendo a estrutura, né, do acesso da umidade, para minha casa não ter cheiro de mofo também. Mas tudo isso são consequências de eu proteger a estrutura da impermeabilização. Então, quando eu falo do motivo pelo qual qualquer construção precisa ser impermeabilizada, eu gosto de dar alguns exemplos. Se nós pegarmos um corpo de prova de concreto devidamente curado e colocar num recipiente que parte da altura dele tem água, em coisa de meia hora a 1 hora, você vai perceber que o nível de água começa a baixar e a mancha começa a subir. Sim. Porque o bloco absorveu a umidade. Fizemos essa mesma brincadeira com um tijolo, um bloco cerâmico. Vai acontecer a mesma coisa. Então, no geral, os materiais que nós empregamos na construção civil são grandes esponjas, né? Guardada a proporção, cada um vai absorver na sua proporção, mas são produtos que naturalmente absorvem a umidade. Essa umidade pode vir do solo, pode vir de condensação, pode vir de chuva e etc. Então, a função da impermeabilização é criar uma camada de proteção. Você quer ver um outro ponto interessante que é conceitual e por vezes as pessoas confundem? E às vezes imagine, por exemplo, que você tem um problema de uma fissura na laje. O que normalmente as pessoas, e às vezes até alguns técnicos também, confundem? Eu tenho que tratar aquela fissura. Só que não é assim que funciona, porque pensa numa mangueira que eu tenho vários furinhos. Onde vai sair o maior volume de água? Onde eu tenho o maior furo, a fissura. A hora que você tampar aquele furo, a pressão ela vai ser distribuída na mangueira que tem pressão. Numa chuva, o que vai acontecer se você tampar só aquela trinca? O concreto, como eu disse, ele é poroso, ele vai absorver e isso vai procurar um outro lugar para infiltrar. Então, por isso, quando se pensa em impermeabilização, se pensa na área inteira, não apenas em um ponto para poder estancar. Um ponto importante dessa sua fala de agora então eu entendo que uma construção ela precisa ter proteção por completo. Não Exatamente. É só aquela área que vai tomar chuva. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. Até mais um exemplo. Eu tenho uma coluna, eu tenho ferro, né? Na sequência eu tenho concreto. Perfeito. Eu preciso fazer um tratamento no ferro e no concreto, porque assim, primeiro eu faço esse tratamento ali impermeabilizante do ferro. Depois que eu coloco o concreto, eu tenho a proteção, né, de fazer uma impermeabilização externa. É importante eu fazer essa proteção do ferro ou não necessariamente? Não necessariamente. Depende muito do tipo de estrutura. Se eu estou numa área de praia, por exemplo. Normalmente, fora do Brasil, existe uma técnica que se chama de building envelope, que é envelopamento do prédio como um todo. Não na barra de ferro, mas da estrutura como um todo. Então, existem técnicas. Porque você acaba criando uma membrana, né, de proteção. De proteção para a estrutura como um todo. Acaba protegendo os outros itens. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma estrutura que vai reter esgoto, que é extremamente agressivo. Não é um concreto comum. Ali eu tenho que usar um concreto que tenha resistência àquele tipo de agressividade. Por vezes eu vou utilizar como impermeabilizante um revestimento epóxi para poder reforçar. Diferente de uma obra que eu vou fazer numa habitação, uma residência. Então, tudo tem que ser avaliado. Uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça é assim, você é especialista em impermeabilização? Tem que contratar um projetista se você não é. Volta lá para o início. Mas existe um projeto de impermeabilização também, né? Sim. É uma das ciências, tendo em vista exatamente a grande variedade de áreas, de classes de agressividade, de tipos de sistemas de impermeabilizantes disponíveis no mercado e, principalmente, quando a gente pensa em projeto, existe uma norma, a BNT NBR 9575, que é de seleção e projeto de impermeabilização, que é onde os especialistas se baseiam para desenvolver os projetos de impermeabilização. Anderson, por que eu estou citando norma? Só complementando, não sei se você percebeu, no final da história que eu dei da laje aqui, eu comentei que a minha palavra final foi manter a estanqueidade. Sim. Por que manter a estanqueidade? Se eu procurar na norma de desempenho, a norma de desempenho fala que a área tem que estar estanque. Nos diversos requisitos da norma de desempenho, ela fala, o requisito que se fala é estanqueidade. Não está escrito requisito impermeabilidade. Qual que é a diferença? Já parou para pensar? Boa pergunta. Eu vou voltar com essa pergunta para você, que eu também fiquei curioso. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Essa xícara, ela é cerâmica. Sim. Ela está estanque. A água está aqui dentro, não está vazando. A cerâmica é impermeável. Certo? Sim. Se eu virar, vai estar estanque? Não. A cerâmica deixou de ser impermeável? Não. Então, não é o produto, é a forma de uso. Se eu virar aqui, um aplicador, não souber usar o produto, não vai estar estanque. Entendeu? Interessante. Então,
não é simplesmente eu ir em uma loja e comprar um produto qualquer, porque o vendedor fala, não, aquilo ali é mais barato, então eu vou naquele dali porque eu usei na outra obra. Cada obra tem a sua característica.